Boa noite a todos. Eu agradeço primeiro a Deus pela oportunidade de estar aqui refletindo sobre esse assunto e agradeço muito a coordenação dos trabalhos desta casa por nos ter confiado essa atividade. Dentro da minha simplicidade e pequenez, diante da grandeza deste capítulo de A Gênese, eu vou tentar aqui, com poucas palavras e um pouco da paciência de vocês, transmitir a essência, pelo menos, o que o capítulo tem para nos ensinar, né? Então, o capítulo 18 da Gênese, segundo o da Gênese, né, trata do tema "São chegados os tempos". Esses "são chegados os tempos" nós já ouvimos várias vezes, em várias casas, em várias religiões, em várias seitas, em vários artigos. Nós estamos sempre sendo alertados que são chegados os tempos. Trata-se, portanto, de profecia, de uma profecia e que fala de um tempo marcado por Deus. Portanto, faz parte da lei divina. E é interessante que alguns que ouvem falar sobre que são chegados os tempos, não dão muita importância, não acreditam, são os incrédulos, não acreditam nessa possibilidade. Outros, que já são mais crentes, acreditam nessa possibilidade, mas de uma forma distorcida, pensando nos cataclismas, nas mortes coletivas, nos fenômenos sobrenaturais, numa situação meio mística, trazendo assim um aspecto místico para esse chamamento, para esse aviso que nós recebemos. Infelizmente, o Espiritismo, através do livro A Gênese, nesse capítulo, nos orienta, nos explica, né, que o Espiritismo enxerga esse chamado como o cumprimento de uma lei universal. E isso é maravilhoso para nós sabermos que estamos aqui nesse momento da transição planetária, fazendo parte, então, desse momento, de uma pequena parte desse momento, mas cumprindo essa lei universal e cumprindo a vontade de Deus. Nós sabemos que o planeta Terra, ele está sob a lei do progresso. É inevitável que o progresso aconteça em nosso planeta. E esse progresso ele acontece tanto no plano físico, material, quanto no plano moral. Ambos dependendo do desenvolvimento intelectual do homem. Então, se são chegados os tempos, diz respeito à evolução da humanidade, nós precisamos passar o nosso olhar sobre o desenvolvimento físico, moral e intelectual. O desenvolvimento físico, nós sabemos que ele, se nós olharmos um pouco da história, ou um pouco da nossa infância, talvez, se a gente se lembrar de como era o ambiente em que vivíamos na nossa pequena infância, nós vamos ver como mudou. Como mudaram os saneamentos, como mudaram as comunicações, a produção, a forma de plantar, a forma de colher, a forma de negociar. Tudo isso mudou o nosso plano físico, devido ao desenvolvimento intelectual e à inteligência do homem, que nada mais é do que Deus atuando sobre cada um de nós. E o desenvolvimento moral, né, ele passa pelo desenvolvimento dos nossos sentimentos, pela elevação dos nossos sentimentos. Esse progresso, ele pode ser de uma forma lenta e gradual, quase imperceptível, e pode também acontecer de uma forma brusca, traumática,
mas que ambos vão levar à mesma mudança prevista pelo Criador. Cada um do seu jeito. Alguns podem demorar um dia, outras mudanças vão demorar séculos para acontecer, mas tudo está de acordo com o plano de Deus. Cada época, então, vive segundo o seu desenvolvimento, segundo o seu grau de elevação. E esse momento de transição planetária, esse momento em que são chamados os tempos para nós, que seria esse dar esse salto para uma vida diferente, faz parte, então, do desenvolvimento moral previsto já pelo Cristo, previsto em vários outros anotações bíblicas e em tantos outros. Quando a gente enxerga a desarmonia no que está acontecendo à nossa volta, normalmente é porque nós não estamos enxergando o todo. Porque o Criador, na sua imensa justiça, bondade, sabedoria e poder, né, não falha, as suas leis não falham. Então, quando a gente acha que tem alguma coisa errada, alguma coisa desarmônica, é porque nós não estamos conseguindo enxergar o conjunto. O que não acontece com os espíritos superiores, que eles já sabem o que pode acontecer daqui 30, 40 anos. Porque eles têm a visão do conjunto, a visão mais alargada. Então, nós precisamos alargar a nossa visão para compreendermos a lei de Deus. O que falta para nós, para completar essa lei do progresso, talvez leve ainda alguns anos para chegarmos lá, falta nos permitir que reine aqui na Terra a fraternidade, a caridade e a solidariedade. Isso seria através da elevação dos nossos sentimentos. E só isso vai garantir e assegurar o bem-estar moral do homem. Só isso vai trazer ao homem a paz de consciência, a tranquilidade, a dita felicidade, né? Ao elevar o nosso sentimento, né, nós precisamos usar a nossa inteligência. Não estaríamos aqui trabalhando para nos melhorarmos, para fazermos uma reforma íntima, se nós não conhecêssemos os ensinamentos do Cristo e as orientações da doutrina espírita. Certamente, tudo que estamos vivendo e todo o nosso desejo de melhoria dependeu da nossa inteligência, da nossa capacidade de raciocínio. Dependeu também daqueles que deixaram para nós todos esses ensinamentos por escrito que temos aí para estudar. Para elevar, então, o sentimento, vamos passar pela nossa inteligência, pelo nosso racional e compreendermos que para deixarmos implantar na Terra a fraternidade, a solidariedade e a caridade, é preciso abrirmos mão do orgulho e do egoísmo. Kardec já previa em 1868 que nós iríamos entrar, a humanidade iria entrar numa nova fase e que talvez fosse uma das principais fases, não é, da humanidade. E ele compreendia também que aquela fase que eles estavam vivendo, aquele momento, era apenas um complemento para essa fase que viria. E eles não estavam só. Havia um movimento universal para colaborar com o progresso moral que estava por vir. E ele sabia que essa nova geração, essas novas gerações, viriam com ideias diferentes, com sentimentos diferentes. E para completar esse progresso moral, essas ideias e esses sentimentos cobravam uma mudança. Mas a gente sabe que toda mudança normalmente gera uma crise. E é preciso que haja luta das ideias, como houve lá quando a doutrina espírita foi codificada.
Quantas dificuldades para que essa doutrina se estabelecesse, se olharmos com os olhos humanos. Mas precisava de tudo aquilo para que ela se estabelecesse, porque fazia parte do plano de Deus, né? Então, essas lutas de ideias, normalmente elas causam uma perturbação, apesar de ser temporária, porque logo a humanidade se habitua e volta, então, ao equilíbrio normal. Tudo isso faz parte das leis da natureza. A evolução da Terra, né, então, por fazer parte dessa lei universal, ela exigiu e exige sempre transformações constantes, né? A gente diz que a água que passa debaixo da ponte não é a mesma, né, que passará daqui a pouco ali, né, já modificou. Então, essa transformação, na realidade, ela já começou há muitos e muitos anos. Jesus veio implantar esse modelo de amor na Terra, amor pelos nossos irmãos. Jesus trouxe a ideia de um Pai, de um Deus único, amoroso, bom, poderoso. Jesus, naquele momento, há 2000 anos, ele já trouxe a semente. E essa semente vem crescendo e vem se transformando, E Kardec também previu que o Espiritismo daria frutos no futuro. E esse fruto, certamente, é resultado daquela semente plantada por Jesus em nosso planeta, né? Kardec nos informa que todos esses contratempos que vivemos aqui no planeta, todas essas desarmonias e perturbações temporárias, por menores que elas sejam, abala também o plano espiritual. Que, na verdade, o plano espiritual, ele compõe o corpo da humanidade conosco, encarnados, com o plano físico. Então, esse abalo, ele é natural, porque os espíritos, né, quando livres do corpo, livres desse amortecedor, têm o pensamento e os sentimentos muito mais exacerbados. E eles se interessam pelo que acontece aqui no planeta Terra. Afinal de contas, eles estão lá se preparando para voltar. E é natural que se interesse pelo que está acontecendo aqui. E nos ajudam na solução dos problemas. Como tem outros que também perturbam, ajudam na perturbação. Isso é natural que aconteça, né? Eles sabem que saíram daqui e voltarão para a nossa terra, por isso se interessam. Da mesma forma que nós nos interessamos por um país, o qual vamos visitar no próximo ano, ou nos interessamos pelo clima de uma cidade num período que eu vou viajar de férias ou a trabalho, para que eu possa me preparar, levar a roupa adequada. Então, eles estão se preparando para o retorno à Terra e se interessam pelos acontecimentos daqui. E, na realidade, vivemos entrelaçados, sendo ajudados e ajudando. Como eu disse, Kardec previa que o Espiritismo logo daria frutos. Não naquele momento, mas depois. E orientava os seus discípulos, seus seguidores, para que trabalhassem hoje pensando no futuro. E é assim que nós devemos pensar também. Esse chamado, essa orientação é muito atual para nós. Nós sabemos que a regeneração, né, ela depende dessa unificação e racionalização das crenças. Se nós não compreendermos que nós estamos trabalhando hoje para usufruirmos disso amanhã, seja aqui, seja no plano espiritual, parece que a nossa vida passa a ser sem sentido. Então, precisamos realmente pensar no futuro
e adotarmos a nossa postura hoje, com essa esperança do futuro. Não só para nós, para os outros e um dia, quem sabe, para nós também, né? Essas mudanças que são mais lentas, nós vamos vendo elas assim, com muita clareza nas mudanças de costumes, na mudança das tradições, na mudança das leis, dos usos. Isso vai acontecendo de uma forma muito lenta, quase que natural. E, de repente, a gente já não se veste mais como se vestia nos anos 60. Nós não ouvimos mais as mesmas músicas que ouvíamos nos anos 80. E isso vai acontecendo de uma forma tão natural que, às vezes, a gente nem percebe que estamos mudando. Da mesma forma que acontece no desenvolvimento humano. A criança, ela passa da fase infantil para a fase da puberdade, da adolescência, e a gente não sabe que dia que passou. É um processo tão natural que, quando a gente vê, a criança já virou um adolescente. Ou o adolescente já se transformou num adulto. Ou o adulto já é uma pessoa mais madura. Mas nós não temos o dia que aquilo aconteceu. Da mesma forma, o desenvolvimento da humanidade vai acontecer assim também. E o nosso progresso também irá acontecer dessa forma. De forma lenta, tranquila, gradual. Então, são chegados os tempos para que a gente compreenda essas leis universais, tenha tranquilidade, calma e ajude na transformação de tudo aquilo que se apresentar à nossa frente. Se fomos chamados para estar nesse planeta, neste momento, é porque já damos conta disso. Já estamos um pouquinho graduados para isso. Fomos preparados para estar aqui nesse momento, não é? E as mudanças que são mais rápidas, são traumáticas, são bruscas, né? Elas também causam um certo transtorno, uma mudança radical no nosso modo de pensar, às vezes. Nos colocam, às vezes, até no desespero, mas nos faz refletir. E, muitas vezes, de um dia para o outro, nós mudamos a nossa forma de pensar. É muito comum a gente ouvir de pessoas que quase perderam a vida, que depois daquele fato não são mais a mesma pessoa. E isso aconteceu num determinado momento. Então, essa é a diferença das mudanças graduais, que a gente nem percebe, e a mudança drástica, que a gente percebe e modifica, né, instantaneamente. Mas ambas levam às mudanças, à transformação. E nós sabemos que a humanidade, ela passa por várias fases, a fase infantil da humanidade, a fase adolescente, a fase adulta. Podemos comparar a humanidade desta forma, né? E a humanidade adulta que nós estamos vivendo, ou que já começou aí há mais de 150 anos, né, é uma humanidade que exige novas necessidades. Ela tem novas necessidades. Nós não podemos mais ficar acomodados com aquilo que acontecia ou que se tinha na época que Kardec estava codificando a doutrina. As nossas aspirações, elas ganham voos mais altos, são mais vastas as nossas aspirações, mais elevadas, né? Nós buscamos horizontes mais distantes, menos limitados. É isso que a humanidade desse momento está buscando. Uma humanidade adulta buscando horizontes mais largos. E, para isso, o Espiritismo chegou na hora que tinha que chegar, quando a humanidade já estava pronta para receber esses ensinamentos. O Espiritismo, então, chega para nos mostrar que o nosso destino não termina com o desencarne. O nosso destino é o futuro. O nosso destino é um ir e vir várias vezes através de várias encarnações. Nós estamos, então, entre um passado e um futuro.
Temos o presente para vivenciarmos e trabalharmos para o nosso futuro, para um futuro melhor. Aproveitando toda a experiência do nosso passado e aprendendo com os nossos erros, evitando repetir esses erros do passado. Hoje o Espiritismo nos mostra de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Nós não estamos mais aqui para ver o tempo passar. O Espiritismo nos mostra que nós temos compromissos, que nós assumimos compromissos na espiritualidade. E quando retornarmos, vamos fazer as contas, né? Vamos ver se conseguimos cumprir aquilo que prometemos. Essa amplitude, né, trouxe ao pensamento humano, a certeza da perpetuidade do espírito. Então, o Espiritismo ele nos mostra que nós não vamos nos destruir com a morte, mas somos perenes. Estamos num processo evolutivo que nós estamos ainda talvez no primeiro degrau. Fomos os primeiros a aceitar os ensinamentos da doutrina espírita. Tivemos essa predisposição, estamos aqui tentando compreender melhor os ensinamentos do Cristo. Então, estamos lá embaixo, mas somos eternos. E estamos sempre em evolução, né? Sempre crescendo, sempre evoluindo. Nós sabemos, através do Espiritismo, que a vida corpórea e a vida espiritual são apenas dois modos da existência, que se alternam. Ora no corpo, ora fora do corpo. E assim vamos vivendo, crescendo, aprendendo, evoluindo. Todas as nossas ações, tudo que nós fazemos aqui nesse planeta tem uma finalidade. O Espiritismo também nos mostra isso. Nada está perdido. Cada um está trabalhando por si mesmo e para o outro. Toda vez que eu trabalho para o outro, eu estou fazendo também por mim. Toda vez que eu faço por mim, que eu me melhoro, eu também estou fazendo pelo outro. Pela sabedoria divina. Então, nada se perde. E é maravilhoso a gente ter essa consciência. Que tudo o que pudermos fazer pelo outro, eu estarei também me melhorando, eu estarei fazendo por mim. Né? A Gênese traz também a informação de que a fraternidade, ela será a pedra angular, que vai tornar mais sólida, né, essa ordem social que está por vir. Mas para que ela seja efetiva, para que a fraternidade seja efetiva, é preciso que ela tenha suas bases na fé. Mas não é uma fé qualquer, né? É a fé nos princípios fundamentais. Princípios espirituais fundamentais. A existência de Deus, a existência da alma, a possibilidade do futuro, o progresso, a lei do progresso, a perpetuidade do espírito e das relações entre nós, entre os seres. Nós não deixamos de nos comunicar uns com os outros, né? Pela própria lei divina, nós sabemos disso. E ter a compreensão de que Deus é para todos, Deus é justo e Deus é bom. Se a nossa fé estiver fundamentada nesses itens, certamente nós teremos mais condições de nos tornarmos mais fraternos, de ajudar a fraternidade a se estabelecer nesse planeta. E só o progresso moral, que depende dessa fraternidade, da caridade, da solidariedade, da elevação dos nossos sentimentos, né, é que vai assegurar a felicidade aqui nesse planeta.
É o que a gente espera num mundo de regeneração, onde o bem vai se sobrepor ao mal, onde nós vamos fazer mais pelo outro. E fazendo assim, agindo assim, certamente a paz, a concórdia e a harmonia vai reinar em nosso planeta. Então, são chegados os tempos para que a gente também perceba a nossa responsabilidade de trabalhar pelo bem, de fazer o bem, para ajudar a humanidade a se transformar. Porque cada vez que um indivíduo se transforma, ele ajuda também na transformação da humanidade, não é? É preciso que caiam os preconceitos de castas, é preciso que os antagonismos das seitas também caiam por terra, né? Para que os homens possam se sentir como realmente irmãos, como Jesus nos ensinou lá 2000 anos atrás, e nós ainda estamos engatinhando nisso aí. É preciso que tudo isso caia para que haja o auxílio mútuo, o amor mútuo, né? Para que nós deixemos de viver às custas dos outros, nos pequenos detalhes. Desde quando eu peço a alguém para orar por mim, eu estou querendo ficar à sombra do outro. Eu tenho todas as condições de fazer a minha oração e de me comunicar com Deus. Essa é a forma mais simples, mais aceita que nós temos aqui na nossa humanidade. Mas quantas vezes nós vivemos à sombra do outro? Quantas vezes nós tomamos o tempo do outro? Quantas vezes nós desviamos a atenção do outro, do caminho reto, do caminho do bem? Quantas vezes nós impedimos o outro de dar um passo? São chegados os tempos para que nós tomemos consciência de tudo isso, dos nossos compromissos, das nossas possibilidades, das nossas capacidades para ajudar e servir o outro, não é? O laço mais forte que vai existir para que esse progresso moral se estabeleça, trazido pela Gênese, é a unidade das crenças. Somente a unidade das crenças é que vai fazer com que esse fundamento de solidariedade, de amor, de caridade, de fraternidade se fortaleça. E para isso é preciso a mudança de massas, do sentimento das massas. Uma pessoa só se destaca, outra pessoa se destaca ali, como já se destacaram vários outros que vieram ao nosso planeta e que não foram ouvidos. Mas, às vezes, quando a gente se une, quando a gente se fortalece com um só pensamento, imagine todos nós com esse pensamento único, a unificação dos nossos sentimentos com relação ao próximo. Se todos nós, evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, tantas outras seitas, se todos pensarem dessa forma, certamente nós vamos fortalecer esse pensamento e fazer com que isso atinja a uma população maior, até aqueles mais desavisados, que vão no ritmo da massa, que vão atrás dos outros. Então, a Gênese é muito clara com relação a isso. Nós sabemos aí que essa tentativa de mudanças, né, de reformas úteis para a humanidade, tem sido uma constante no nosso planeta. Isso é muito bom. Quando nós vamos percebendo as pessoas se interessarem pelos animais, tem os grupos que se interessam na defesa dos animais, outros na defesa do meio ambiente.
Então, olha como isso é interessante e mostra para nós um novo tempo. Até 20 anos atrás, as pessoas não se preocupavam muito com isso. Hoje nós sabemos que ainda tem uma grande massa que não se preocupa, mas nós já temos o suficiente para que se tornem leis para proteger o meio ambiente, para proteger os animais, para proteger as mulheres, seja lá o que for, né? Mas nós hoje já temos essa tentativa de proteção, de tornar as leis mais humanas, de tornar a convivência mais saudável. Nós já temos isso no nosso planeta. Então, realmente, é um novo tempo que já chegou e que muitos de nós ainda não percebemos, como parte de uma mudança da transição planetária. Kardec também dizia que essa nova geração que ia vir, talvez nós, ou os que vieram antes de nós, ou os que virão depois de nós, né? Essas novas gerações, elas iriam abrir os caminhos, trazendo ideias humanísticas. Então, a gente vê que isso realmente já está acontecendo, né? Já chegou à nossa humanidade essas ideias mais humanistas e significando aí que nós temos uma humanidade mais madura, né? Que é na idade da maturidade é que nós vamos criar a renovação. Antes nós estamos só nos preparando. Quando a gente chega lá pelos 50, a gente quer se renovar. E é muito comum a gente falar assim, oh, se eu tivesse 15 anos hoje com a experiência que eu tenho, faria tudo diferente, né? Então, a humanidade madura é a que vai realmente promover as mudanças. É aquela que já viveu todas as experiências negativas, já sofreu por várias formas e agora está disposta a mudar. Agora está disposta a fazer diferente, né? Nós vivendo esse momento de transição, nós vamos ver que nós nem passamos para o lado de lá, dos que só praticam o bem, não estabelecemos ainda a fraternidade, a caridade e a solidariedade no nosso planeta, mas também não estamos mais lá em 1868. Embora trazemos conosco as novas ideias, uma nova perspectiva, mas também trazemos as tradições. Ainda não desmamamos, não cortamos o cordão umbilical. Por isso estamos nessa fase ainda de transição. E o nosso papel agora, nesse momento da transição, é fortalecer as novas ideias para a prática do bem, para a prática do amor, como Jesus nos ensinou e como a doutrina espírita nos orienta em toda a codificação, né? É interessante que a gente pensa assim, agora, a partir de agora, os espíritos maus vão ser excluídos do planeta Terra. Nós já falamos isso várias vezes. No centro espírita é muito comum falar assim, que os espíritos maus vão ser excluídos, vão ser levados para outro planeta, vão começar tudo de novo, né? Ou vão voltar para a Terra numa condição muito primitiva ainda, porque nós ainda temos lugares no planeta Terra com situações primitivas. Mas é muito interessante também a gente saber que aqueles que estão propensos à transformação, à melhoria e ao progresso moral, mesmo que eles sejam espíritos ainda pouco evoluídos neste momento no planeta Terra, Kardec nos explica que muitos deles, só por ter essa disposição de melhorar e de se transformar, serão levados ao plano espiritual para, em contato com a fonte, fortalecer a sua vontade de melhoria íntima e voltar ao planeta, que ainda dará novas oportunidades para esses espíritos. Como é bom saber disso. Como é bom saber
que todos terão novas oportunidades. Mesmo aqueles que praticam o mal pelo mal, que vão para um outro planeta, que vão para uma outra condição, ainda estão tendo oportunidades. Isso é consolador para nós espíritas. Sabermos que teremos sempre novas oportunidades, não é? E a regeneração da humanidade exige de todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, essa mudança no pensamento, não é? Essa mudança para querer praticar o bem, para praticar o amor, para fazer o bem sempre. Então, tanto nós quanto aqueles que estão no plano espiritual devem aproveitar esse momento de transição, para que tenhamos boas oportunidades de crescer e de evoluir, não é? Teria muito mais para poder falar para vocês, né, com esse capítulo, que realmente eu recomendo que vocês, se puderem, dar uma lida no capítulo 18 de A Gênese. Vão complementar bem essa palestra, o que a gente conseguiu falar aqui hoje. Mas nosso tempo realmente é limitado e nós não podemos ultrapassar, né? Então, eu agradeço a todos a paciência, a tolerância aí com a gente, tá? E sugiro, então, a leitura do capítulo 18 de A Gênese para todos nós, tá? Muito obrigada.